Olha só que lindo, gente. Mateus 27, 62 ao 66, eu vou ler um pedacinho que diz assim. O título é A Guarda do Sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles estão falando de Jesus. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No capítulo 28, que é a sequência disso que nós lemos, nós vamos ver os relatos da ressurreição de Jesus e ali do seu aparecimento às mulheres, tudo como aconteceu, né? Vocês sabem, aqui no versículo 2 de 28 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela, tirou a pedra que estava selada ali, sentou nela. E aí fala que seu aspecto era como relâmpago, sua veste alva como a neve. Que maravilhoso, ele era um anjo, né? E diz que os guardas viram e, apavorados, ficaram como se estivessem mortos. Eu imagino que eles desmaiaram ali, ficaram catatônicos com esta visão dos anjos ali retirando uma pedra, porque imagina rolar uma pedra de um sepulcro. E aí vai relatar que os anjos se dirigiram às mulheres, né? E ele anuncia que Jesus não está mais ali, que ele tinha ressuscitado, e manda que as mulheres vão aos discípulos e anunciem, né, que ele ressuscitou. E elas ali, extasiadas, fala o texto no versículo 8, apressadamente, tomadas de medo, mas também de grande alegria, um misto de emoção, medo, alegria, porque coloca-se no lugar, né? Elas correram, então foram anunciar aos discípulos o que o anjo ordenou para elas. E no caminho, Jesus já estava no caminho, e veio ao encontro delas e disse: salve, né? E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que lindo ver Jesus ressuscitado. Olha que foram as mulheres, hein? Nós somos firmes, hein? Nós somos poderosas, porque as mulheres não abandonaram Jesus, elas ficaram na cruz, elas ficaram com Jesus até o último instante. Elas não correram como os discípulos, mas permaneceram ali, corajosas e fiéis. Então Jesus disse para elas: não temais, ide avisar os meus irmãos, e para que eles vão para a Galiléia e lá me verão. E aí depois nós vamos ter os relatos também lá em Atos, mas vamos continuar no texto aqui agora, do capítulo 28, porque eu quero falar de uma mentira, quando uma mentira passa a ser uma verdade. Então fala assim no versículo 11 ao 15, diz assim: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. E recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
E eu quero terminar ressaltando a mensagem deste vídeo aqui, que diz assim: esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, Jesus ressuscitou, os guardas viram, as mulheres viram, os discípulos depois se encontraram com Jesus. Depois do Pentecoste, quando ele subiu aos céus, ali algumas centenas de pessoas viram Jesus, mas ainda assim os religiosos deram um jeito de comprar o silêncio dos soldados, de inventar para a massa, para aqueles que gritaram crucifica-o, né? Então eles vão acreditar no que eles querem. Como é assim hoje em dia, né? Muitas vozes gritando, muitas ordens, muitas coisas sendo ditas. As pessoas tomam as coisas como sendo as verdades delas e elas acreditam no que querem acreditar. E aqui foi isso que aconteceu. Eles foram subornados, os soldados, primeiro os próprios sacerdotes, né? Se reuniram em conselho e deram dinheiro para os soldados inventarem uma história de que eles pegaram no sono e de que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Olha que coisa, né? Os soldados dormiram tão profundamente que os discípulos conseguiram rolar uma pedra gigantesca, né, que deve pesar toneladas, e retirar o corpo, um corpo de um morto, e ir embora, e eles não viram. Mas quando a pessoa quer acreditar numa mentira, ela acredita. Porém, nós sabemos que você pode dizer 1000 vezes uma mentira, ela vai continuar sendo uma mentira. E uma verdade, por mais que as pessoas digam que ela é mentira, ela vai continuar sendo verdade. Mas as pessoas acreditam no que querem. Então, eu quero encerrar o vídeo ressaltando o versículo 15 do capítulo 28 de Mateus, que diz: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão de que os discípulos roubou o corpo enquanto eles dormiam, divulgou-se entre os judeus, ou seja, a multidão, a turba, aqueles que gritaram, aqueles que não tinham compromisso com Jesus, até o dia de hoje. É uma mentira se tornando, entre aspas, verdade. Pense nisso, pense no que tudo que nós estamos vendo e vivendo, e a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deus abençoe sua vida.